Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para juntos estudarmos essa lição de número 10 da nossa EBD. A lição de hoje tem como título A Igreja e a Sua Firmeza. Ela está baseada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o texto base da nossa lição, do verso 24 ao verso 27, que diz assim a palavra de nosso Deus: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Meus queridos, a nossa lição tem como título A Igreja e a Sua Firmeza. Estamos vivendo época de grandes dificuldades para a Igreja de Jesus Cristo. Isso tem prejudicado bastante os irmãos a alcançarem firmeza na verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ensinada por Ele e por seus apóstolos. São tantos ensinamentos que muitas vezes até confunde algumas pessoas, que até acreditam às vezes devido aos meios de comunicação como rádio, televisão, tantos programas que falam de Deus, e muitas vezes alguns têm levado algumas pessoas a crerem de forma confusa, porque tem apresentado algo que não condiz com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Então precisamos, para ter firmeza, para que a igreja tenha firmeza no Evangelho de Jesus Cristo, é preciso estudar a palavra, conhecer a verdadeira palavra, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. E hoje nós vamos ver isso nesta lição. Algumas lições vão ser tiradas desse texto, que nós lemos de Mateus, quando o Senhor Jesus, ele ali no final do Sermão do Monte, ele ensina-nos como ter firmeza na sua palavra, como a igreja pode realmente estar firme na verdade, como poderá vencer este temporal de heresias que nós estamos vivendo nos dias de hoje, como não se deixar influenciar e não perder totalmente ou parcialmente as características essenciais de uma autêntica igreja de Jesus Cristo. Para isso é preciso cada crente, cada membro da igreja, é preciso que ele esteja firme na palavra de Deus, esteja firme, ouvindo e aprendendo o que Deus tem de melhor, o que Deus tem para nos ensinar, a verdade da sua palavra. O Senhor Jesus, no final desse sermão, ele deixou para nós e os seus discípulos uma forma simples para que nós possamos ter firmeza a cada dia, que cada crente tenha firmeza na sua palavra. Vamos examinar então alguns ensinos da palavra de Deus nesse estudo de hoje. É o estudo 10 da nossa lição da EBD. Em primeiro lugar, para que a igreja de Cristo tenha a sua firmeza, ela precisa estar ouvindo os seus ensinamentos, ou seja, ouvir os ensinamentos de Cristo. A nossa lição nos diz que este é o primeiro ponto importante para nós termos uma firmeza espiritual diante das turbulências que estamos passando nos últimos dias. Tantas heresias estão sendo pregadas para o povo de Deus. A firmeza da igreja está em ouvir os ensinamentos de Cristo. O texto que nós lemos, o Senhor Jesus nos fala que todo aquele que escuta essas minhas palavras. Meus queridos, escutar a palavra de Deus não é apenas ouvir e deixar para lá.
né? Quando Jesus Cristo diz que é todo aquele que escuta as minhas palavras, Ele está falando que nós precisamos ouvir com atenção, e não apenas com atenção, mas com muita atenção, né? Ou seja, nós precisamos ouvir atentamente o que Deus está nos falando através da sua palavra, e também ouvir com sabedoria, com consciência, entender aquilo que Jesus Cristo está nos ensinando, procurar entender, né, aquilo que nós estamos ouvindo, né? Então, quando Jesus disse, né, que nós precisamos ouvir a sua palavra, nós precisamos entender o que Ele quer nos dizer, né? Isso é muito importante. Muitas pessoas vão aos cultos, vão pela manhã, vão à noite, vão no meio da semana, mas muitos ouvem, mas não entendem, né? Mas o propósito de Jesus para os seus apóstolos, para os seus discípulos, é que haja entendimento desta palavra, né? Isto é ouvir com consciência, né? Ouvir procurando aprender aquilo que Jesus Cristo quer nos ensinar. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesta lição de número 10 é que a Igreja de Cristo, para ter firmeza naquilo que ela crê, ela precisa ouvir, né? Ouvir com entendimento, com sabedoria, com consciência, né? Quando Jesus disse, né, todo aquele que ouve estas minhas palavras, né? Ou seja, todo aquele que escuta e entende a palavra de Deus, tem consciência daquilo que Jesus está ensinando. Jesus, ele disse, né, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, lá em Mateus 7, 24, né, ele estava concluindo o Sermão do Monte, do qual os seus discípulos, né, estavam ali recebendo, né, coisas essenciais para a vida cristã, né? E isso, esse evangelho veio chegar até nós através da palavra de Deus, né? Esse ensinamento de ouvir a voz do Senhor Jesus, né, atentamente, com muita atenção. Esse é o primeiro ponto, né, a primeira lição que nós encontramos nesta lição de número 10, né, ouvir a palavra de Deus, né? A segunda lição que nós podemos aprender também aqui é a lição, né, que diz que para nós termos firmeza, para que a Igreja de Cristo tenha firmeza, né, naquilo que ela crê, firmeza no Senhor Jesus, nós precisamos, né, praticar os seus ensinamentos. Ele diz, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, né, as pratica, não apenas ouvir e entender, mas procurar praticar, viver aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando. Muitas pessoas têm ouvido, né, mas não têm praticado, né, e isto não é o propósito para o qual o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos naquele dia, e também vem nos ensinar hoje. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus com atenção, entender, trazer para a nossa consciência, e também nós precisamos colocar em prática esses seus ensinamentos. Ouvir é o primeiro passo para essa firmeza cristã, mas não é o bastante. Uma pessoa pode sentar-se num templo e ouvir todos os domingos mensagens bíblicas, participar da escola bíblica dominical, participar dos cursos de orações, ler a Bíblia em casa, mas é preciso dar o segundo passo, né, para que ele esteja firme. E esse segundo passo, né, essa segunda lição que nós aprendemos, é que nós precisamos praticar aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo do Senhor Jesus. Ou seja, né, nós não somos salvos pelas obras, mas as obras são consequências da nossa salvação, né? Quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós aprendemos com Ele, nosso mestre por excelência, aprendemos com outros irmãos que são usados, com os pastores, né, e outros irmãos que são usados por Deus, né, e nós aprendemos quando nós ouvimos eles ensinar a palavra de Deus, mas isso não é o bastante. Nós precisamos praticar aquilo que o Senhor Jesus está nos falando. A prática é muito importante. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras, elas são consequências da nossa salvação, né? Nós precisamos praticar essas obras, né? Ou seja, colocar em prática aquilo que nós aprendemos, né? Se nós falarmos que amamos alguém,
mas nós não demonstrarmos isso com a nossa vida, na prática, ninguém vai acreditar em nós. Nós precisamos praticar o amor de Cristo, né? Falar de amar o próximo é fácil, mas quão difícil é praticar aquilo que nós falamos. Mas nós precisamos aprender a praticar, né? Colocar em prática aquilo que nós ensinamos, que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo, né? Então a firmeza da igreja, né, é uma das lições também que nós aprendemos nessa lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical, né? A firmeza da igreja está em aplicar, né, praticando, né, os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus comparou as pessoas que ouvem seus ensinamentos, né, e não colocam em prática a um homem imprudente, sem juízo, né, ou seja, desajuizado, né? Lá em Mateus 7:6 nós vemos isso. É aquele homem que construiu a sua casa, né, sobre a areia, né, sem prudência nenhuma, e quando veio a chuva, quando veio, né, o vento e assoprou naquela casa, ela caiu porque ela não tinha nenhuma firmeza, né? Então nós precisamos praticar os ensinamentos de Cristo, né, para que nós possamos estar sendo firmados sobre a rocha verdadeira, né, a pedra, né, que foi posta, né, para que a igreja pudesse ser firmeza. Essa pedra se chama Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, né? Também precisa colocar em prática os seus ensinamentos, né, os ensinamentos de Jesus. E nós, né, somos a igreja, né? Eu, você, todos nós. A igreja não são as quatro paredes do templo, mas são as nossas vidas. E nós somos parte do corpo de Cristo, fazemos parte, né, desse corpo, olhar a cabeça. E nós precisamos movimentar, né, colocar em prática aquilo que nós aprendemos através dos nossos movimentos. A igreja em movimento, uma igreja viva, que não apenas ouve o que Cristo ensina, mas que pratica aquilo que Ele tem nos ensinado. Então essa é a segunda lição que nós aprendemos, né, na lição de número 10, né? Primeiro, ouvir Jesus Cristo, depois colocar em prática aquilo que Ele nos tem ensinado. Mas nós temos ainda um terceiro ponto nessa lição, né? A firmeza da igreja está também alicerçada em Cristo, né? O texto diz que aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Aquele homem sensato, né? Aquele homem que planejou a construção da sua casa, e ele viu que era necessário colocar sobre uma rocha, para que quando viesse a tempestade, né, sobre aquela casa, quando viesse a chuva, quando viesse os ventos, né, e batesse contra aquela casa, das paredes daquela casa, né, ela pudesse resistir, porque ela estava firmada, né, estava construída sobre a pedra, sobre a rocha, né? Então a firmeza da igreja está em alicerçar-se em Cristo. Meus queridos, nós precisamos estar alicerçados em Cristo. A nossa vida precisa estar alicerçada em Cristo. Hoje nós estamos vivendo aí essa pandemia que, por certo, algum tempo atrás, nenhum de nós pensávamos que talvez nós fosse passar a nossa geração, né? Esperávamos muitas turbulências, com muitas coisas, né, das promessas de Deus, profecias essas que muitas vezes nós estamos aguardando para outro tempo, para outra geração. E nós estamos hoje vivendo essa pandemia, essa tribulação que tanto tem afetado, né, o povo, não só o nosso país, mas todas as nações, e consequentemente tem afetado as igrejas de Cristo, né, nos mais remotos cantos desta terra, deste planeta, né, o planeta Terra. Então nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, né? Jesus, o desejo dele quando estava ensinando os discípulos ali sobre, né, construir as suas vidas, alicerçar as suas vidas sobre Cristo, a rocha. Ele sabia, né, o porquê que ele estava ensinando isso. Nós precisávamos estar preparados para isso, né? Então hoje, nesse tempo que nós vivemos também, né, o que seria de nós se não fosse o alicerce da nossa vida em Cristo Jesus, né? A pedra, né, que
não deixa que as tempestades, o vento, né, desta vida venha nos derrubar, mas nos mantém de pé. Meus queridos, quantas pessoas nesse tempo presente, né, nos dias de hoje, estão sendo derrubados, né? Quantas casas estão caindo, quantos desmoronamentos na vida dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, né? Porque muitos não têm alicerçado a sua vida no Senhor Jesus, a sua firmeza, né, não está alicerçada em Cristo, né? Então, quando vem essa tempestade, é normal que essa casa venha a ser destruída, venha a desabar, mas Jesus Cristo está nos orientando a isso, firmar a nossa vida nele, porque quando nós passarmos pelos temporais, passarmos pelas tempestades, certamente nós vamos continuar de pé. Talvez venhamos ter que limpar algumas arestas que venham ficar agarrada na casa, devido à tempestade, turbulência, mas a casa não vai cair, porque ela está alicerçada sobre Cristo, a rocha firme, né? Aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, esse é o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, ao fazer a comparação com o homem, né, que edifica a sua casa, ele mostra-nos que somos os responsáveis pelas construções de nossa vida, né? Eu sou responsável pela construção da minha vida, você é responsável pela construção da sua vida. Então, cada um de nós, né, tem essa escolha a fazer. Então, se você escolher alicerçar a sua vida em Cristo, certamente você vai ter uma casa firme e segura, que tempestade nenhuma virá abalar. Mas existem pessoas que edificam sua casa sobre a areia, né? Não edifica sua casa em Cristo. É aquele homem comparado ao homem insensato, ao homem, né, que não tem nenhum juízo, né, chamado de desajuizado, porque edificou a sua casa, né, em cima da areia, a areia da vida, a areia do tempo, das coisas mundanas, das coisas passageiras, que quando vier a tempestade, certamente ela não vai resistir. Estes ensinamentos da palavra de Deus nos deixa muito seguros, né, para podermos contar essas maravilhas do Reino de Deus para outras pessoas. Quantas pessoas nesse momento estão precisando ouvir, né, uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, né? Quantas pessoas desorientadas, e às vezes quando nos procuram, nós precisamos ter a palavra, não de nós mesmos. Quem somos nós para ter uma palavra para confortar alguém? Mas quando nós estamos alicerçados, a nossa casa está alicerçada em Cristo Jesus, a rocha eterna, certamente nós vamos ter a palavra vindo do Espírito Santo para que essas pessoas sejam confortadas. Quantas pessoas estão hoje precisando desse conforto neste momento de turbulência que nós estamos passando? Jesus mostra que a construção da vida pode ser sensata ou insensata, né? Ele mostra que pode ser para um futuro feliz ou para um futuro infeliz, depende da escolha que se fizer, né? Depende da base onde você constrói a sua casa, né? Se a sua base for a pedra, Jesus Cristo, você vai resistir. Mas se a sua base for sobre a areia, né, sobre aquilo que a base não pode te dar nenhuma sustentação, certamente você não terá condições de suportar, né, as tempestades da vida. A rocha, né, isto é, né, o alicerce, né, do crente e da igreja é Cristo. Lá em Efésios capítulo 2 nós vemos isso, né? Então é sobre os seus ensinamentos que devemos construir a nossa vida cristã. O nosso entendimento, né, do que é agradar a Deus, né, ou não, depende, né, de onde está firmado a nossa casa, né? Está firmado sobre a rocha, certamente você vai conseguir passar por esses momentos e vai ter condições também de sustentar outras pessoas, né? Que as pessoas dependerem de você, de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto. Deus, através do Espírito Santo, vai conceder que você esteja preparada para isso,
Então, nós precisamos, como estudo de número 10 da nossa lição, nossa revista, está aprendendo isto, essas lições com o Senhor Jesus, na igreja e a sua firmeza. Ela precisa estar, para termos firmeza, precisamos estar firmando-nos em ouvir, ouvir com entendimento a palavra do nosso Deus. Precisamos também estar praticando aquilo que nós ouvimos, colocar em prática aquilo que nós ouvimos, e também precisamos alicerçar a nossa vida, na palavra de Deus. Este alicerce é um alicerce seguro, é onde nós vamos conseguir suportar as tribulações que estamos vivendo e até outras que estão por vir. Meus queridos, que essa lição possa nos dar muito entendimento da palavra de Deus. São poucas palavras, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela nos concede poder para suportar todas as tentações que nós viemos a sofrer, todos os momentos ruins, difíceis, que nós viemos a passar. Esta palavra vai nos dar condições, de suportar tudo isso, se nós praticarmos o ensinamento de Cristo, se nós alicerçarmos a nossa vida na sua palavra. Talvez nós temos ouvido tantos ensinamentos nos meios de comunicação, rádio, televisão, e muitas vezes são ensinamentos segundo conhecimentos humanos, e não segundo aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar. É muito fácil nós queremos aprender aquilo que nos agrada, aquilo que não bate com aquilo que nós queremos, com a nossa vontade, com o nosso desejo. Mas a palavra de Deus, mesmo que muitas vezes venha nos machucar, venha nos ferir, mas é porque Ele nos ama, e Ele quer que nós consertemos a nossa vida, para que a nossa vida seja edificada nele, a rocha eterna, a rocha segura, a base para qualquer um que quer ser vencedor nesta vida, e alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Que esse estudo possa ficar em nossas vidas, em nossas mentes, e que o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração aquilo que nós não tivemos tempo de falar, ou que nós não conseguimos explicar para você, a igreja e sua firmeza. A firmeza da igreja está em Cristo Jesus, a rocha firme, a rocha eterna, a rocha da qual a igreja do Senhor está edificada. Que nós possamos colocar ensinamentos em prática, e viver para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.